Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da Consciência. Estou também com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, sou Luísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística, e hoje o nosso tema é espiritualidade e envelhecer. A gente chamou a Karina Pereira para falar sobre isso. Ela é fonoaudióloga bilíngue, comunicadora e escritora de devaneios. Ela valoriza narrativas de vida de pessoas mais velhas e com experiências sobre o viver e o morrer. Bem-vinda, Karina. Estou muito feliz que você aceitou esse nosso convite. Bem-vinda, Karina. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema que eu adoro, sou apaixonada e por estar com vocês. Prazer é Você nosso. pode falar um pouquinho, Cá, sobre a sua experiência com esse tema mesmo, né? Até porque a gente escolheu junta sobre o que seria, assim, interessante de falar sobre os cuidados, né, das pessoas mais velhas, e até um termo polêmico que a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre como chamar, né, aí as pessoas da terceira idade, como é difícil determinar isso, enfim. Você pode falar sobre a sua trajetória e a gente vai conversando. Legal. Eu vou começar pessoalmente, né, contando meus relatos. A gente acha que sempre escolhe uma área profissional muito baseada pela nossa essência. Então, eu sempre fui uma escutadora de boas histórias, né, das pessoas mais velhas e que eram representantes sábios da minha família. Então, minha avó, meu avô paterno, minha bisavó materna, eu pude ter a honra de participar da semana final da vida dela, né, sendo uma cuidadora, respeitando o meu lugar sistêmico ali do meu lugar, né, dentro da minha família, e observar essas relações e o quanto eu podia aprender com essas histórias, né, com alguns mitos, inclusive, que envolviam as minhas gerações familiares, me fizeram profissionalmente escolher a área da gerontologia. Então, eu me formei em fonoaudiologia na USP e fiz a minha residência em envelhecimento. Então, foi um programa de 2 anos que eu fiquei inserida em todos os contextos que envolvem o envelhecimento, desde a atenção básica, secundária, né, os ambulatórios de geriatria e gerontologia, até o cuidado ao paciente idoso que vai para o hospital, que tem uma doença crônica, ameaçadora da vida, e aí acompanhar esse final de vida, eu acho que é um eixo que envolve muito, né? Claro que todas as outras fases também, mas especificamente o nosso contato com a espiritualidade. Então, hoje em dia, né, onde eu estou, eu moro em Lisboa e faço meu mestrado em cuidados paliativos lá, que são cuidados, né, a pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida. Muita gente acha que o cuidado paliativo é só esse olhar para quem está morrendo, né? E morrendo, assim, que a gente vê que está morrendo, mas estamos todos nós, né? Envelhecendo e morrendo. Então, essas histórias que eu procuro buscar dessas pessoas. Especificamente, minha tese aqui em primeira mão, estou trabalhando nela agora, eu coleto narrativas de vida de pessoas em cuidados paliativos que têm comprometimento na fala. Então, o que essas pessoas querem falar para o mundo, deixar de legado, né? E como essas pessoas falam, sendo que elas têm esse comprometimento. Obrigada. Uau! E quando você fala as pessoas que têm problema na fala, são problemas assim, um problema na voz, um problema... E aí você já vê, né, trazendo para o lado espiritual, o que elas deixaram a vida inteira de falar, de se expor, até de dizer não, né, de dizer sim, para que Exato. um certo momento da vida você não consiga mais se expressar, né? Traz muito, é muito significativo isso, né? Tecnicamente, a gente chama isso, né, de comprometimento comunicativo. Pode ser decorrente de uma doença neurodegenerativa, mas a gente percebe que em muitos casos, né, que papel que essa pessoa assumiu na vida? Será que foi sempre um papel passivo em que as pessoas escolheram o futuro delas? E aí o fim da vida traz essa perspectiva, né? As nossas últimas décadas de vida, esse senso de urgência, de resolver, de falar o que a gente quer. Esse é um aprendizado que a gente deveria ter sempre, né? De não deixar nada para trás, de ser assertivo. Então, está sendo muito especial essa jornada. Nossa, muito lindo.
Cá, você está falando, estou arrepiando toda, estou querendo chorar. Porque eu sinto que é uma das coisas que mais mexe nas pessoas que eu atendo, assim, após os 50 anos, quando eu faço mapas de pais, né, de pessoas que eu atendo, aí a filha vai, você precisa fazer mapa, e aí vem a mãe, vem os pais, enfim, e eles terminam sempre assim, é muito comum falar, nossa, ninguém nunca falou tanta coisa boa sobre mim. Faz muito tempo que eu não sinto que eu tinha espaço para falar, né? Isso sempre me deixa, assim, marcada, porque, ok, lógico, a pessoa pode procurar uma terapia, né? Mas no âmbito familiar, entre os amigos, essa fala, ela vai sendo, muitas vezes, diluída com o tempo. Parece que não tem importância a gente compartilhar pensamentos que seja, né? Não precisa ser algo, assim, um problema. Não, pensamentos, uma troca, né? E a gente acaba se aperfeiçoando na escuta ao longo da nossa vida e muitas vezes essa fala, essa fala divina, essa voz aí que a gente tem que vai além do estou lendo um livro, né? Estou discursando, ela acaba sendo esquecida. Então, nossa, como é importante, né? Estimular esse chakra laríngeo, esse centro de energia que demonstra como a gente se conecta com a nossa alma, com algo divino e como que a gente quer, de alguma forma, transmitir a nossa narrativa mesmo para o outro, para colaborar de alguma forma, para ter uma troca, né? Então, nossa, incrível esse tema, Cá, maravilhoso. Você pode falar um pouquinho para a gente, então, o que você observa, né, sobre essa questão da espiritualidade no dia a dia, que faz diferença para a pessoa entender, talvez, aí, o contato dela com o mundo, né? Tipo, tem algo maior, tem algo além, o quanto que isso faz diferença num processo que a pessoa está ali realmente precisando de mais cuidados? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Algo que eu adoro estudar, né, são as diferenças entre espiritualidade e religiosidade, que a gente confunde, né? Então, muitas pessoas, e principalmente nessa nossa nova geração, eu fui criada, né, com uma base religiosa muito voltada ao catolicismo e ao espiritismo. Então, minha mãe sempre foi muito católica e meu pai espírita, e eu transitava entre esses dois eixos religiosos, né, como prática. Mas eu sempre me considerei uma pessoa muito espiritualizada, né? O meu contato com o meu eu superior sempre foi muito além, né, de religiões. Mas isso precisa, assim, né? Eu acho que ter essas conversas é muito importante, porque não tem nada de errado com isso. E a nossa, né, cultura cristã, né, sempre viu essas práticas outras de uma maneira um pouco enviesada. E aí eu fico só pensando agora como, né, estudiosa e investigadora desse tema, quantas pessoas têm tantos propósitos lindos de cura, né, da vida do outro e para si mesma, para explorarem. E aí essas pessoas não conseguem olhar para esse lado, porque de alguma forma aquilo foi banido ou mesmo, enfim, castrado em algum momento da vida, né? Então, quando a gente consegue diferenciar que tá tudo bem a gente explorar a nossa religiosidade enquanto uma prática de crenças e transitar sobre elas ao longo da vida, de acordo, né, respeitando aquilo que faz mais sentido para a gente, e tá tudo bem também chegar ao final da vida e a gente descobrir que, na verdade, a gente não seguiu nenhuma religião, mas a nossa espiritualidade enquanto processo de conexão com o eu superior, né, com aquilo que é sagrado para a gente. Se a gente se conectou com isso, eu acho que a gente já consegue dar um sentido maior para a nossa existência. E aí o que é bacana, né, o que esses novos estudos científicos vem dizendo que as pessoas que têm essa percepção, elas morrem melhor. Então, elas têm uma maior aceitação da morte. Não porque elas acreditam que tem algo além disso depois que elas morrem, porque esses estudos, inclusive, perguntam coisas para ateus, né? Mas saber que você está bem com aquilo que você entende por espiritualidade já dá um conforto maior, né? E um melhor sentido para a nossa vida. Eu adoro esse tema, né? Eu sou uma pessoa que já transitou, acho que em várias religiões, tenho afinidades com algumas, mas nunca nenhuma eu consegui estar presente, né, para seguir, digamos assim, né? E era uma busca minha, porque eu me achava, eu tenho mais de 50 anos, então na minha época, principalmente, era meio que obrigatório, né, você ter uma religião, sabe? Era muito cobrado isso, né, nas escolas, em todo lugar.
E nesse caminhar, eu não consegui me fixar em nenhuma, porque em algum momento não fazia sentido, em algum momento algumas falas não faziam sentido. E foi aí que eu entrei para a espiritualidade de modo geral, e alguns livros, algumas coisas que foram chegando, que foram me mostrando, assim, principalmente um livro que eu super recomendo, já devo ter falado dele aqui antes, que é Conversando com Deus, do Neil Walsh, que ele traz exatamente isso, né? Nessa questão de que a gente tendo essa conexão maior com o nosso eu superior, com o que é divino, né? Que eu chamo muito, que a gente pode falar Deus, o nome que quiser usar, mas eu falo a divindade, eu uso muito como divindade, como essa força maior. Se você consegue conectar através de outras experiências, você vai ter certeza. Então, eu falo, hoje minha fé é muito grande, mas sem religião, né? Sem algo que me direciona, eu me direciono um pouquinho daqui, eu gosto disso aqui, então isso aqui faz sentido, aquilo faz sentido, e não ponho numa caixinha, que é o que você falou. E não tem problema para quem segue uma religião, é importante, e foi muito importante para o planeta em determinados momentos, né? Para o povo, de um modo geral. Então, é isso, né? Não colocar nada em caixinha, não sermos, né? Não existe verdade melhor ou pior. A gente está aqui experimentando mesmo, né? E compreendendo, porque ninguém tem certeza de nada. E a gente vai... Pode falar, Desculpa, imagina. você falou uma coisa muito legal, que eu acho que a gente cresce com esse sistema de crenças, né? Que até a gente ressignificar, enfim, é bom a gente pertencer, né? Eu acho que esse é um grande motivo pelos quais existem tantas religiões, né? Eu sempre fui uma curiosa, assim, e já transitei também em vários lugares, né? Adoro assistir os cultos do Adventista do Sétimo Dia, acho muito interessante a maneira como as pessoas da congregação cristã no Brasil, alguns eixos da Igreja Católica, também a maneira como eles entendem, se entendem como comunidade, né? E essa forma de pertencer aumenta a nossa longevidade, né? Isso faz a gente viver mais e melhor, mas do momento que a gente consegue encontrar em outras pessoas esse pertencimento, né, a vida flui melhor. Então, é tão gostoso. Eu tive recentemente no Brasil e jantei com uma amiga evangélica. E aí a gente pode orar e agradecer nossa comida antes de comer? E eu orei na religião dela, respeitando a minha própria crença, né? E é muito bacana transitar e conversar sobre isso com as pessoas que estão abertas, né? Porque se tem uma coisa que é válido para todo mundo, ninguém morreu ainda, né, para saber qual é a verdade absoluta e se é que há essa verdade. Então, enquanto a gente está vivo, né, nessa experiência humana, vamos coexistir mesmo, né? E é tão bom quando a gente estuda outras crenças. Nossa, quando eu estudo sobre o candomblé, sobre a umbanda, sobre o xamanismo, parece que tudo vai fazendo sentido, e são caminhos, né, de encontro até o divino. E daí, trazendo um pouquinho isso mais para a fase final da nossa vida, que bom seria se todo mundo fosse respeitado, né, e tivesse dignidade para morrer da maneira que a gente quer. Eu vou dar um outro exemplo envolvendo, né, o meu berço cristão ali. Eu quero ser cremada quando eu morrer, né? E isso que eu estou dizendo assim são o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Até eu super adianto que todo mundo em casa que puder, escrevam num e-mail, num pedaço de papel. Parece meio macabro, mas é lindo. Escrevam exatamente como vocês querem fazer a passagem de vocês. Se vocês pudessem escolher, ser em casa, no hospital, perto de quem, perto da praia, numa montanha. E é legal descrever nessa carta, que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade, o que você quer que seja respeitado, como você quer que o seu corpo volte, né, para a Terra. Se você quer enterrado, você quer uma grande festa, né? Você quer que as pessoas chorem, porque tem pessoas, né? O meu lado leonino quer que as pessoas sofram. Mas não é esse sofrimento, né, cristão que a gente fala, não, tem que sofrer para mostrar que se importa. Não é isso, né? Eu quero deixar esse legado. E aí é curioso, porque eu não sabia disso, e minha mãe falou, na Igreja Católica, você não pode ser cremado, né?
E aí eu devolvi para ela com muita amorosidade e falei, mas mãe, depois de um tempo eles precisam fazer a exumação, né? Quando o seu corpo fica ali durante muito tempo, precisa... Aí acaba sendo cremado, né? Mas foi interessante porque ela falou, a minha escolha, eu não quero, se eu puder escolher que o processo de exumação precisa ocorrer, ele vai acontecer, mas não é o que eu quero que aconteça a priori. E eu quero que as minhas cinzas, né, e quero doar meus órgãos, isso precisa estar documentado. E toda vez que eu tenho essas conversas, principalmente essas de podcast que ficam gravadas, eu gosto de falar para assim, ninguém muda, viu? Agora tá gravado. Maravilhoso! Tá tudo documentado, Gá. Não, mas será? Não, tá ali. não. 10 podcasts. A Karina repetindo como ela quer. Gá, eu falo a mesma coisa nos meu meio, né? Porque minha mãe doou o corpo para a USP. Que legal! E eu achei isso incrível. E eu também falava, gente, que coisa dessa coisa de fazer velório, que tristeza. Para mim é uma tristeza, eu detesto ir em velório. E aí eu falava assim, eu também vou doar. Porque aí o que eu falei? Eu quero uma foto minha em cima da mesa e uma festa do jeito que eu sempre gostei de festa. Vocês vão celebrar a minha voltar. Eu voltei para casa, gente, tá tudo certo. Porque para mim a morte não existe, ela é só uma... Vou sair desse corpo e vou para algum lugar. A minha consciência vai estar em algum lugar, né? Então, eu sempre tive uma relação com a morte muito tranquila. E eu acho que a espiritualidade, quando eu comecei a estudar todo esse outro universo, um pouco mais amplo, né, do que só a religião, ela traz para a gente essa consciência, né? De que se realmente a gente tem fé, se realmente a gente está conectado com esse divino, com esse Deus, com você não vai ter medo de morrer. É o que você trouxe, independente de qualquer coisa. Você vai saber que algo, né, vai te confortar ali e que vai acontecer o que tiver que acontecer e que a única certeza que temos é que um dia vamos morrer, né? Então, nossa, muito legal. Então, está documentado e o meu também, tá? Corpo doado para os estudos da universidade, todos os órgãos que forem possíveis doados e uma festa, por favor. Legal. Elu, você já pensou sobre isso? Quer deixar isso gravado também? Não, para mim seria uma cremação mesmo, mas podem fazer o que quiser, assim, jogar onde quiserem, eu não... Mas eu só acho um pouco estranho o cemitério em si, sabe? O enterrar é algo que me traz um pouco... me dá uma apatia, né? Quando eu vou, assim, ali visitar, honrar esses ancestrais que estão enterrados, é uma desconexão que eu sinto muito grande com esses corpos. Eu não sinto que traz algo, né? Então, por isso que eu fico, não, crema e joga no mar, e né, faz algo com isso. Mas doar os órgãos, por favor, sim. Todos os órgãos. Mas eu acho interessante pensar que, para muitas pessoas que estão ouvindo o podcast, né, essa conversa sobre morte já está arrepiando os cabelinhos, já está tipo, nossa, não, sobre morte, não quero. E é muito importante a gente aceitar a morte como parte da vida, né? E não entender que isso não atrai a morte. Isso, na verdade, é entender, é um ritual, assim como um ritual de crescimento, né? De envelhecimento, faz parte. E quando você vê dessa forma, vem uma leveza e uma potência de eu estou aqui, eu tenho um tempo para estar nesse planeta e eu posso contribuir da melhor forma. Como que vai ser, né, essa forma? E mesmo que o meu estágio final seja um pouco mais adoecido, enfim, como que eu quero estar aqui, né? Como que eu quero ser acolhida? É muito importante refletir isso, porque às vezes surpreende a pessoa, né? Quantas vezes vem, de repente, e a pessoa ali fica sendo ignorada até, por uma questão dos cuidados, né? Tipo, eu já vi, eu tive uma experiência pessoal muito forte, que quando eu estava na universidade, meu avô era muito idoso e eu tive a honra de conhecê-lo, mesmo ele sendo muito idoso, muito lúcido, mas durante a faculdade ele foi claramente, assim, começando a entrar em contato com a senilidade, né? Perdendo algumas... a própria função da fala. E eu, assim, percebo o quanto que era difícil para toda a família lidar com esse homem, que até os 95 anos era o sábio da família, que falava sobre tudo, né? Falava, ouvia também muito, né? De repente ele perde a fala, né? Ele não consegue mais se expressar. É como se ele voltou de uma cirurgia sem conseguir fazer essas ligações
de palavras, ele tentava, ele lia, você via que ele estava lendo o jornal, ele apontava o jornal, mas ele perdeu, né? E a família inteira fica mexida e fica com dificuldade de entender, até terapeuticamente falando, né? Aonde conseguir apoio para conseguir lidar melhor com essa pessoa, né? Ter tido essa experiência me faz muito assim, quando eu atendo alguém que está passando por algo parecido, eu falo, precisa ter um apoio, é importante ter um cuidador, né, para não se misturar e dar amor para essa pessoa, o máximo que você consegue, porque naturalmente você vai ficando cansado todos os dias lidando com isso, né, vendo essa pessoa que você tinha uma experiência ali até aquele momento você esperava ela tal coisa dela, mudou, é outra, é outro momento, né? Então é muito importante assim o quanto que a espiritualidade pode ajudar também as pessoas que estão acompanhando esse processo, né? Mas entender que existem outros caminhos terapêuticos para ajudar essa família, né? No caso, ter um cuidador, ter um enfermeiro, ter, enfim, alguém com quem conversar. Você me fez lembrar de duas coisas que eu queria colocar antes de me esquecer, assim. Tem um livro do Bert Hellinger que eu adoro, inclusive, se você quiser, André, eu mando, acho que você já deve ter lido, chama O Outro Jeito de Falar, que é um livro que fala muito sobre essas questões de fala e linguagem, né, do ponto de vista das constelações sistêmicas. Então, assim, eu sou uma cientista que adoro a ciência, mas muita coisa a gente precisa, né, ter um olhar, um outro olhar fora da caixa para a gente entender. Então, voltando ao exemplo do avô da Elu, né, ele era o arquétipo do grande mago, né, na vida. A pessoa sábia que escutava, falava. Quando uma pessoa dessa tem um comprometimento comunicativo, né, a gente precisa ter uma atenção para a gente nunca esquecer desse lugar sistêmico que ele teve e que ele, né, assumiu. E até o final da vida, a gente não pode inverter esses papéis, né? Antes da gente gravar o nosso podcast, eu estava aprendendo com a Andrea, assim, que eu tenho o arquétipo da cuidadora, vira e mexe, eu tenho que fazer uma sessão de constelação para entender que eu sou filha, que eu não sou mãe, né? Que antes de ouvir meus pais, eles estavam fazendo tudo muito bem, né? Talvez de uma forma que mas aí entra a parte que julga, que não é das leis do amor, aqui não combina de fato, né? Mas que ao longo da nossa vida, se a gente assume com responsabilidade esse nosso papel, né, de cuidador por amor e não por obrigação, as coisas elas fluem de uma forma melhor. E aí a outra coisa que eu ia dizer, assim, o papel do cuidador, ele infelizmente, né, mais uma vez, antigas gerações, isso foi vindo intergeracionalmente, ele é muito visto como uma obrigação, né? E muitas vezes ele é mesmo, né? A gente é obrigado a cuidar de alguém que durante a vida inteira não nos deu o amor que a gente achava que merecia, enfim, as nossas relações familiares têm esses desdobramentos. E tem uma coisa que é muito bacana, assim, a gente poder dividir essa tarefa, que às vezes a gente imagina que é um fardo, é extremamente importante. Tem um termo que eu estudo que chama fadiga de compaixão, que, assim, é muito comum. Eu já tive, assim, experiências de burnout profissional, porque eu sofro junto com o meu paciente. Já sofria, né? Ó, cancela, não mais. Então, eu posso estar em contato com o sofrimento humano sem fazer parte disso. A gente consegue sentir compaixão, né? Tendo limites saudáveis da empatia, sem que aquilo afete a minha própria vida, né? E eu acho que no processo de envelhecimento, para quem ouve a gente tem mais de 50 anos, ó, eu tenho 31 e já sofro com isso, né? Eu quero salvar o mundo inteiro. Eu acho que eu tenho responsabilidade sobre todos os membros da minha família. Não tenho, né? Pego o que é meu, honro o que foi feito, porque meu pai, minha mãe, meus antepassados fizeram o que foi possível para que eu chegasse dessa maneira, né? E procuro não repetir espero, nas futuras gerações, com os meus filhos, né? Aquilo que eu entendi que não coube ali. Né? E olha que lindo, né? Se a gente faz uma perspectiva da nossa vida, né? Do nosso tempo de experiência da vida, eu acho que é no processo de envelhecimento que a gente consegue adquirir sabedoria, né, suficiente para lidar com essas questões. Perfeito, é isso mesmo, cara. A gente estava falando antes da gente começar, né? E esse lugar é uma linha muito sutil, né? Entre o estar no seu lugar de pequeno, cuidando de um pai ou de uma mãe que necessite desses cuidados, e você se colocar maior
querendo cuidar, querendo salvar. E é uma coisa que eu trago muito na constelação também, que eu já falei várias vezes aqui, é assim, é muito mais difícil o filho que ama incondicionalmente os pais entenderem isso que a gente está dizendo do que o contrário, né? Então, é olhar para esse lugar mesmo de saber, assim, como meus pais viveram até eu chegar, né? Porque, e não vamos falar só de doença, falando de tudo, né? Como meus pais viveram até eu chegar aqui? Como você, que lugar que você está que você acha que você tem que tomar conta deles? Eu falo que as exceções que existem é numa doença, por exemplo, mas desde que você se mantenha no seu lugar, mas a gente recomenda um cuidador, porque o cuidador, esse é o trabalho dele, né? Ele vai trazer os cuidados e você vai estar ali por amor, né? Vou estar visitando minha mãe todos os dias depois do trabalho, vou ficar ali 1 hora, 2 horas com ela, fazendo carinho, contando histórias boas, né? Mas se você passa o dia inteiro cuidando da sua mãe, que hora que você vai dar amor a ela? Por mais que você faça isso por amor. Mas não deixa de ser, entre aspas, a obrigação, né? Não, minha mãe, porque a obrigação vem assim, minha mãe cuidou de mim maravilhosamente, eu sou apaixonada, minha mãe merece que eu seja... Não, né? Não é isso que ela espera. Não é, gente. Nenhuma mãe e nenhum pai quer que você pare sua vida para cuidar deles. Para eles, você tira a dignidade deles nesse momento. Quando é um cuidador, não. É uma troca, a lei do equilíbrio aí. Ele é pago para estar ali. E você esteja ali realmente com amor. É isso. Exato. Isso é lindo. E, Cássia, você quer falar mais alguma coisa assim sobre as suas experiências, né, na prática, sobre o quanto que você percebeu que trouxe acolhimento para as pessoas, essa perspectiva da espiritualidade? Porque eu percebo assim que muitas vezes as pessoas focam no que você contou, né, do pós-morte. Ah, não, mas depois que morrer vai ter alguma coisa, né? E aí isso vira como um consolo. Mas, a verdade, a espiritualidade está relacionada com você sentir essa conexão com algo, né? E às vezes a nossa mente, a nossa razão, ela vai colocando muitas estruturas, muitas resistências às coisas como são. Então a gente vai julgando para controlar, somos sobreviventes, faz parte do nosso corpo, da nossa química. E às vezes quando a gente só solta, a gente sente essa conexão, independente da idade, né? Só vem uma sensação de, nossa, onde que eu estava, né? Que eu estava tão assim. E só isso é muito simples, né? E às vezes, eu percebia com o meu avô mesmo, eu colocava a música que ele gostava, clássica lá, que ele gostava muito de música clássica, deixava ele escutava, ele fechava o olho, e era esse o momento dele, assim, de não ficar vendo só TV, né? Ou só lendo o jornal, por mais que ele gostasse, ele sentia, né, algo maior. Então, não sei, né? Ele não falava, não sei se realmente, mas eu sentia isso, né? Que era o momento dele expandir a consciência dele através de uma vibração como a música, né? Para a astrologia, a música ela está relacionada com o simbolismo de um astro que fala sobre espiritualidade, que é o Netuno, né? Então, é o amor incondicional, fala tanto sobre sacrifício também, mas essa nossa sensação de algo além, que a gente sente, é além do corpo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você me fez lembrar de 2 outros livros que eu vou recomendar, posso mandar que eu tenho um PDF para vocês. Um chama Antes de Partir, é um livro de uma enfermeira australiana que ela conta relatos de pessoas que estão nesse processo de finitude e elas falam sobre o que realmente é importante, né? Do ponto de vista para elas, para a biografia de vida delas. E uma coisa que eu acho muito interessante é a maior parte dessas nossas preocupações mundanas, né, elas se esvaem quando a gente tem esse senso de urgência. Um outro livro que eu acho que é muito bacana, nesse eixo cuidador, cuidado, chama 5 Linguagens do Amor, que ele me fez, assim, pensar muito bem, né, que a minha linguagem do amor é diferente da linguagem dos meus pais, da linguagem que a minha avó cuidou da minha mãe, e que quando a gente passa a entender, a gente cobra menos do amor que o outro consegue dar e a gente consegue entender que as pessoas nos amam de maneiras diferentes. Isso faz muito sentido no processo do envelhecimento e no eixo espiritualidade, porque
a gente consegue se conectar e transcender de uma outra maneira. Então, assim, eu tenho medo da morte, né? E ainda mais estudando isso, tipo, 24 horas por dia agora, escrevendo, né, a tese. O que eu sei mais do que uma outra pessoa é meia dúzia de artigos científicos. Mas a minha experiência pessoal, né? Eu nunca tive próxima da morte, mas morro de medo, né? Já tive pessoas muito próximas que faleceram, e parece que, em teoria, né, a gente fala, tudo é lindo, mas quando a minha mãe teve diante, né, de uma doença ameaçadora, de um câncer, eu perdi o chão. E tá tudo bem, eu acho que vale a pena a gente nomear esses medos, né? E poder contar com as pessoas de uma forma horizontal, né? Não é porque a gente tá falando e trabalha com espiritualidade que eu, você, eu, a Déia, a gente nossa, ui, sou PhD no tema. Não Não. mesmo. E eu acho que uma coisa interessante disso é a gente pensar que a vida é essa urgência, né? E que a gente não precisa esperar envelhecer, mas com essa visão, né? A gente não precisa perder a nossa capacidade vital, né? Para a gente olhar para esse outro eixo, assim, porque eu acho que todo mundo, independentemente da religião ou contato com a espiritualidade, todo mundo sabe o que é intuição, todo mundo sabe onde o sapato aperta com relação a perdoar ou pedir perdão para quem precisa, né? Por que a gente espera tanto chegar no fim para se reconectar com essas relações, né? Será que a grande alegria da jornada não é fazer as pazes nesse caminho, né? E caso exista ou não uma vida depois disso, ou se a gente vai retornar para o planeta, isso, bom, né? De acordo com cada crença, por que a gente não pode fazer dessa nossa experiência, né? Um pouquinho mais leve? E aí eu acho que é esse o recado que eu acho que vale a pena deixar, né? Todo mundo sabe mais ou menos qual caminho seguir, né? Essa estrada que tem vários caminhos, a gente sabe, a gente sempre soube qual que é o caminho que está mais ligado na nossa essência. Às vezes a gente muda as lentes da vida, né? E é normal, mas a gente precisa voltar para essa essência, né? Que aí a gente pode chamar de propósito de vida, enquanto é tempo, esse tempo aqui que a gente chama, né, de nosso. Eu gostei dessa história de mudar as lentes da vida, né? Porque é aquele lugar, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu sou assim e pronto, né? Esse é... E as pessoas, elas têm, algumas têm receios, outras um pouco de vergonha, outras por orgulho, né? De não querer escutar outra perspectiva para ver se aquilo faz sentido ou não, né? E buscar mais informação sobre o assunto, sobre aquele tema que está em discussão, seja o que for. Né? E eu falo, eu mudei de opinião a vida inteira, gente. Eu mudo de opinião todos os dias, né? Eu e a Elu, a gente troca muita informação, e a Elu às vezes traz, e aquilo. E meu marido é muito nesse lugar também, né, de mostrar alguns pontos, às vezes, que eu não estou vendo, e aí né, deixa eu olhar para isso aqui, que tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo, né, e quando a gente se permite mudar nossa lente sobre determinado assunto, até sobre a vida, tudo fica mais fácil, né, a gente tem uma vida aí um pouco mais serena, mais fluida, mais tranquila. A constelação traz muito isso, né, Karina? Essa coisa desse lugar, né, do menos julgador e de viver de forma mais plena. Acho que esse é um lugar que a constelação me trouxe, né? Ela mudou totalmente minha perspectiva de olhar a vida. Então, é isso mesmo. Muito lindo, Cá, tudo que você está trazendo. Que bom, que legal, né? A gente poder pensar nisso. E aí eu penso muito assim, quem está ouvindo a gente pode estar lavando a louça, pode estar trabalhando, pode estar no trânsito, mas a gente não precisa de um dia certo para a gente ressignificar a nossa vida, né? Hoje em dia, bom, eu estou em Barbados, você está em São Paulo e a gente pode ligar para uma pessoa, né? E dizer aquilo que a gente precisa, né? Enquanto a gente tem essa habilidade, né? E nunca é tarde, eu acho, né? A gente é outra crença, né? De que tá tarde para a gente restabelecer nossas relações, ou tá tarde para eu começar a fazer uma nova atividade de vida.
nesse eixo envelhecimento, tô muito velho para... Não, né? O que é esse conceito de envelhecer? Acho que vou até explicar aqui a minha questão. Vamos chamar de terceira idade, melhor idade, velho, idoso. Hoje em dia, né, a academia fica aí maquiando vários termos para que consiga agregar todo mundo, sem também deixar um termo pejorativo, porque o velho não é aquele incapacitado ou que perde as funções, né? A senescência e a senilidade são duas coisas diferentes, né? A senescência acompanha um processo mais natural, a senilidade tem geralmente alguma doença associada, mas mesmo quando a gente tem uma doença associada, né, a gente tem que ter dignidade de vida, né, para passar por isso. E nem toda doença, aqui também eu queria que a gente não deixasse de pensar sobre isso, assim. A gente veio de uma cultura que acha que o sofrimento dignifica, e não, né? A gente não precisa sofrer para viver, né? Uma doença, ela nunca vai ser porque você atraiu, do meu ponto de vista, 100%. Há coisas que acontecem porque a gente realmente precisa aprender, né, sobre elas. Mas pensar na morte como esse grande monstro que vem e nos tira algo e que vai... O que eu tenho estudado muito e essas narrativas de vida que eu colho dessas pessoas tem uma perspectiva de há um aprendizado nisso tudo, né? Eu acho interessante isso que você falou, de que a gente não atrai, né? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas pegam algumas frases das terapias energéticas, né? Dessa ideia da atração, e não veem o contexto e acabam falando, olha, então tá falando que tal coisa acontece, a tragédia aconteceu e é para aceitar qualquer coisa, né? É uma forma de manipular as pessoas para aceitar qualquer coisa. E, na verdade, o que as terapias energéticas demonstram, né, a própria psicossomática, que é uma coisa que a psicologia está estudando, né, os psicanalistas estão usando em consultório, ela fala que a sua história de vida, a sua narrativa, vai construindo histórias no seu corpo que, depois de um certo tempo, isso vai aparecer de alguma forma, né? Vai aparecer numa doença, vai aparecer numa sequela, vamos supor, né? Você usa, é aquela coisa que parece meio óbvia, mas você usa muito o monitor, né? Contra a luz, que nem eu estou aqui. Chega um ponto que seu olho vai ficar ressecado, vai ficar com alguma sequela, por uma constância. E o nosso emocional acompanha isso, vai deixando alguns pontos mais frágeis, né? Então, no próprio mapa da pessoa, a gente vê, ela tem uma tendência a circulação sanguínea dela fala mais quando tal coisa está acontecendo na emoção dela. O corpo está mostrando. E se isso tem uma continuidade ao longo da vida, naturalmente pode aí, quando a pessoa está mais velha, aparecer, né? Então, é muito comum, por exemplo, a artrose, a gente percebe a pessoa desenvolvendo ali com essa relação. Na astrologia é muito certinho quando que começa, sabe, a aparecer essas juntas com problemas, enfim, e do excesso de controle, pode ser isso, podem ser muitas coisas, mas vem assim, é uma consequência dessa continuidade emocional, continuidade física, sim, pode ter alimentação envolvida, pode ter genética envolvida, mas é interessante pensar o quanto que essa atração está relacionada com uma narrativa, é uma constância, né? Não é assim, pensei, aconteceu. Não, não necessariamente, né? E por que não é legal a gente tirar essa palavra culpa, né? Que eu aprendi muito com as constelações também. A gente não pode assumir uma culpa por algo que talvez a gente nem conseguiu trazer para o consciente, né? Então, por que às vezes chega um câncer? A gente vai acumulando coisas na nossa vida que às vezes a gente nem consegue dar nome. E aí o corpo nos avisa, né, através de uma doença psicossomática, muitas vezes, né? Então, por que é tão bacana os processos de autoconhecimento? E por que eu, pessoalmente, me encontrei muito, né, juntando a ciência com as terapias holísticas? Porque eu pude encontrar um sentido maior para explicar muitas das coisas que o médico não conseguia me explicar. Por que meu estômago queima, né, tanto? Por que a minha gastrite nunca cura? O que eu estou com dificuldade de digerir mesmo? Então, quando eu comecei a trabalhar isso na terapia, olha, minha gastrite, tá indo melhor, né? Eu aprendi a digerir melhor essas questões na minha vida.
Então, muito legal a gente poder trazer esse espaço, né, de acolhimento e ressignificação, assim, do que a gente entende pelo processo de doença e saúde. E me conta uma coisa, você que está estudando aí na Europa, você não está na Europa agora, mas você mora em Lisboa, você falou, por exemplo, aqui no Brasil, hoje, entrou, acho que na USP, se eu não me engano, a matéria espiritualidade dentro de um curso de medicina, né? Porque finalmente eles estão enxergando, e eu vejo muitos médicos conhecidos, até pessoas que fizeram curso comigo que são médicos, né, para levar um pouco disso para dentro do seu consultório, entendeu? Dentro daí do curso que você faz, eles já têm esse olhar também? Tem. Eu acho muito interessante. Eu estudo na Universidade Católica Portuguesa. E aí, quando eu submeti meu projeto, eu falei, eu acho que a disciplina de espiritualidade vai vir com um eixo um pouco enviesado, né? Mas não, assim, para minha surpresa, né? É óbvio, tem muitas questões que eu gostaria de trazer e que eu ainda não consigo, porque a gente tem que entender também que os nossos processos, às vezes, não são iguais aos processos do outro, e eu tenho que me colocar ali no meu eixo sistêmico, eu sou a aluna e não a professora. Então, eu assimilo, guardo e falo, bom, um dia, quem sabe a gente vai conseguir chegar em outras, né, discussões. Mas uma coisa que eu percebo, e que é uma herança, né, nossa, enquanto nação ocupada pelos portugueses, né, que a gente tem isso muito no nosso povo de imaginar que uma religião salva, né? E aí, quando a gente olha o Brasil e essa mistura de tradições e povo, que bonito é, né? Quando a gente consegue significar, valorizar e dignificar os processos das pessoas, que são diferentes. Eu saio do Brasil, mas toda vez que eu volto, e dessa vez foram 2 meses, assim, eu sinto que a minha alma, ela se lava, sabe, da nossa terra, da nossa comida, de uma conexão que é genuína, né, e que não está só relacionada a onde eu encarnei nesse processo, né. O Brasil é a minha raiz, né. Foi difícil durante um tempo entender, mas quando a gente aceita, né, as circunstâncias, por que que eu nasci no Jaraguá, uma periferia de São Paulo? Por que que eu estudei numa escola pública tão difícil? Por que que tudo teve um porquê, né? E por que que eu precisei voltar para Portugal e entender umas coisas dos meus ancestrais que, olha, foi tão desafiador olhar para esse lado da minha história? Que bom, né? E ainda tem tempo, né, para olhar para outras coisas que eu fico. Isso que é legal também, esse senso de urgência, a gente tem que saber que a gente tem que respeitar, mas também não querer fazer tudo de uma vez. A Elu me conhece bastante. Às vezes eu quero fazer de mesa radiônica até eu quero entender que eu sou nesse mundo. Né? Espiritualidade, ela envolve um processo, né? A gente não consegue, eu ouvi o podcast, então eu estou iluminada. Daqui agora eu vou sair ligando para todo mundo, pedindo perdão e recebendo perdão. As pessoas, às vezes, não estão preparadas, né, para esse processo que a gente está. Então, respeitar, acho que isso também é muito legal, importante, né? Nossa, perfeito o que você trouxe, principalmente aí, voltando, a gente não tem jeito, né, porque o tema da Karina vem muito de encontro às constelações, o nosso lugar, né, o respeito, né, o respeito às escolhas, e essa coisa do Portugal-Brasil, né, eu também morei fora do Brasil, e quando eu fui embora, eu não tinha a mínima noção de constelação familiar, e nem de nada muito desse mundo, e eu jurava que eu nunca mais fosse voltar, né? Quando eu saí, que eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, nunca mais volto, né? Esse país, isso, aquilo, a gente tem um monte de queixas sobre o Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu decidi voltar, eu falei, quando eu cheguei, as pessoas falavam assim, mas você se adaptou de novo rápido? Eu falei, é como se eu nunca tivesse saído. Porque aqui é minha casa, né? Minha comida, é exatamente o que você falou, nossa, minha comida, minha língua, né? Você não tem que falar outra língua 24 horas, porque é difícil, é cansativo. Às vezes você não consegue se expressar do jeito que você gostaria, né? E aí eu comecei a respeitar um pouco mais o Brasil, com certeza hoje amo, né? E ver também essa questão da colonização, também que foi como foi, a gente não pode ficar também. E quando eu morei na Europa, por exemplo, que eu morei um tempo na Europa, eu não conseguia falar com português de Portugal, porque eu não, só o sotaque já me irritava. E para mim, assim, vocês foram lá e roubaram tudo minha terra, e
Era essa a concepção que eu tinha. E aí, quando chega a constelação, e um constelador aqui de São Paulo fez uma constelação sobre o Brasil, né, sobre todos os problemas que a gente vive, e mostrou exatamente isso que você trouxe, Cá, que é assim, temos que honrar, porque quem chegou e fez isso foi Portugal. Enquanto a gente não tiver essa união de honrar quem veio primeiro, né, que foram eles que colonizaram, honrar a nossa terra, honrar tudo que é nosso, e do jeito que foi, e aí, partindo de mim, eu faço diferente daqui para frente, sempre vai ter esses enroscos políticos, culturais, de minoria, sabe? Porque falta a nossa honra, principalmente pelos índios, pelos portugueses, sabe? É uma força aí que move. Essas constelações, gente, do Brasil, estão disponibilizadas também no YouTube. Vale a pena assistir. Eu estou toda arrepiada. Para entender esse movimento índio, negros, Brasil, Portugal, né? Eles trazem um movimento lindíssimo ali. E que legal reconhecer isso. É muito bonito, assim, acho que o nosso corpo, né, enquanto DNA mesmo, aprendo muito com a Elu sobre isso, a gente é uma mistura de tudo isso, né, então, por que a gente tem que negar alguma coisa que é parte da gente, né? Eu tenho, agora eu acabei de terminar de ler um livro sobre as línguas do Brasil, né, especificamente os indígenas. A gente tem mais de 240 línguas ainda existentes no Brasil, né? E eu que sou uma fã dessas maneiras de se comunicar, fico pensando, nossa, a gente usa muitas palavras, né? Derivadas do Tupi-Guarani, do G, que são outras várias variantes linguísticas. E quando eu estou em Portugal, Déia, eu me sinto nesse lugar de, às vezes, quando as pessoas me corrigem, sabe? E eu falo, eu quero um suco de laranja, que a pessoa fala sumo e me corrige. E eu sempre entrei nesse lugar de assim, aí meu estômago queimava, tipo, por que eu não posso falar do jeito que eu tô falando, se essa é minha língua? E também é português, né? Até para exercer o papel de fonoaudiologia lá, né? Acho que tem coisas que é muito, muito bacana a gente respeitar, né? Até numa visão sistêmica, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar também que precisa ter uma abertura para os dois lados. Eu acho que essa é a nossa oportunidade, né, de fazer não só Brasil e Portugal, mas a Inglaterra e a Irlanda virarem nações irmãs do ponto de vista, assim, de aconteceu como foi, né, dando um exemplo, porque meu companheiro é irlandês, teve a famine potato, que matou 1 milhão de pessoas na Irlanda, e a Inglaterra se omitiu de socorro nesse processo. Uma aldeia dos Estados Unidos doou o que tinha para a Irlanda, e até hoje essas pessoas podem estudar de graça para a Irlanda, né, na Irlanda. Então, você pensar assim, que tem gente dando o que nem podia, enquanto ali a Inglaterra do lado, né, deixou de oferecer o que podia, foi como foi. E hoje a Irlanda é o que é, porque a história aconteceu da maneira que foi, né? Então, a gente entendeu a humanidade, né, e o nosso processo de envelhecer nessa terra, né, honrando tudo isso, levando para o eixo dos nossos recursos naturais, né, a gente precisa olhar com urgência para isso tudo, porque é só isso que a gente tem agora, né? Mas eu não vou fazer filho porque eu não quero que as outras gerações passem por isso. Mas você vai continuar usando plástico bastante, né? Você vai continuar comendo carne desenfreadamente, comprando fast clothing, né? Comprando uma roupa nova atrás de roupa nova. Qual tipo de legado que a gente vai deixar, né? Envelhecer, eu acho que é muito isso, assim, a gente se responsabilizar por que história que a gente quer que o outro conheça sobre a nossa vida e a nossa biografia, né? Ai, que lindo para encerrar essa fala. Como a nossa narrativa pode aí inspirar outras narrativas, né? Ao invés de ficar focadas em narrativas que a gente não quer viver, honrar as narrativas como foram e ver como fazer diferente de agora em diante. Nossa, gratidão, Cá. É isso, Cá. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E a gente está chegando ao fim. Mas, assim, incrível, né? Trazer tanta consciência dentro desse tema. Realmente estou encantada. Parabéns pelo seu trabalho, por todos os estudos aí que você está buscando, né? Vai levando esse conhecimento, expandindo isso, né?
sempre bem-vinda aqui no podcast, quando quiser voltar, se tiver um outro tema. Olha, eu conheci isso, quero levar aí para as pessoas entenderem, porque é esse o propósito desse podcast. Levar um pouquinho dessa consciência um pouco mais expandida para as pessoas. E, gente, eu estou toda arrepiada aqui, estou igual a Elu, estou super emocionada, porque assim, eu, Elu, Karina, né, como a Karina já falou, a gente está em aprendizado, né? Cada convidado que a gente traz aqui, eu não sabia nada, não conhecia a Karina. Karina é cliente da Elu. A gente aprende e a gente expande, só de ouvir. Mas é o que a Karina falou, não é que eu ouvi o podcast, agora eu estou iluminada, não preciso fazer mais nada. Não, a gente tem que buscar, se abrir, ouvir, fez sentido. Peraí, deixa eu ir mais a fundo nesse tipo de assunto, nesse tema, né? Buscar realmente essa expansão. É aí que a gente faz as coisas diferentes, porque parte de mim, né? Tudo parte do ser. É você que pode mudar, né? Não é o outro. Eu não posso ficar esperando o outro. Cá, muito, muito, muito obrigada. Amamos, com certeza, Elu amou essa conversa maravilhosa. Olha, eu estou também super emocionada e queria dizer que eu quero voltar. Tem um tema que eu queria sugerir para a gente trazer, o nosso jeito de falar, né? Às vezes impacta as nossas relações, então, como for no Estudando a Comunicação e Nossa Expressividade, eu queria trazer esse tema, assim, né? Será que a gente pode adequar um pouco a nossa comunicação? Será que a comunicação não violenta pode ajudar? E quais outras ferramentas a gente pode usar para a gente colocar a nossa voz no mundo, né? Aí eu recebo um monte de gente que fala, mas eu não sei me comunicar. Nossa, são grandes comunicadores, mas tem aqui um monte de crenças, né? Que desde criança ouviu, fica quieto, cala a boca, e que isso, né? Olha o quanto interfere em nossa vida. Então, eu vou amar voltar. E eu aprendi um monte. Essa troca foi genuína, assim, antes da gente começar, eu já tive uma aula de constelação, já vou marcar minha próxima, inclusive. E estou aqui à disposição para todo mundo me conhecer melhor a minha vida, meu trabalho. Estou aqui para vocês. Obrigada. Gratidão. A gente vai colocar os seus dados no vídeo, no próprio... no que acompanha o áudio do podcast, no Instagram também, para todo mundo poder seguir, tirar dúvidas ou falar comigo e com o André, que a gente passa as suas informações também, né, Dé? Isso. E é isso. Gratidão, Cá. Gratidão. Um beijo, meninas. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.